Você sabia que você não precisa estar frequentando igreja qualquer que seja para garantir o seu lugar no paraíso? Não! Fique nesse vídeo até o final, porque eu vou te revelar segredos que os pastores e padres nunca vão revelar para você. Eu sou Vanderlei Luiz de Souza, sou teólogo, ex-pastor batista. De novo, vou resgatar aqui alguns princípios que eu tenho falado aqui ao longo desses últimos 3, 4 anos. Bom, primeiramente, Jesus Cristo não fundou nenhuma igreja. Nem uma igreja dessas que você conhece, que já ouviu falar, foi fundada por Jesus Cristo. Nenhuma. Esse é o ponto principal, ponto de partida. Ah, mas o pastor disse que eu tenho que aceitar Jesus se eu quiser ir para o céu. Conversa fiada, mentira, balela. Tá? O que esse pessoal faz, normalmente, com essas incisões, são formas de amedrontamento espiritual para que você tenha medo do inferno. Frequente a igreja dele, passe a cumprir as regras que eles têm e principalmente a regra do dízimo. Porque o pastor depende do seu dízimo para garantir o seu salário. Esse é um ponto que eles nunca vão te falar, mas está lá. Uma outra coisa, em lugar nenhum do Novo Testamento há uma determinação para que você frequente uma igreja e assim estar ligado, estar garantido seu lugar no paraíso. Porque se fosse assim, o que seriam então das pessoas que estavam antes de Jesus Cristo? Sabe o que eles se dizem? Eles acreditaram na promessa. É uma conversa tão fiada, né? Porque assim, acreditaram numa promessa. A promessa está lá no Gênesis. Da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Essa é a passagem na qual eles ancoram para dizer que todas as pessoas que acreditaram na promessa antes de Jesus nascer estão com um lugar garantido no paraíso. Ou seja, não caíram na boca do demônio. Isso é mais uma das falácias, das invenções estruturadas nas denominações, novamente, para provocar pânico espiritual novamente em você, para que você acredite que você precisa estar ali naquele grupo, fechado, aceitando as regras que eles impõem, para você garantir o seu lugar no céu. Isso é mentira, tá? Isso não acontece. Nenhum lugar do Novo Testamento isso vai estar sendo afirmado, tá? Um outro ponto que eu vou novamente resgatar. A igreja protestante é do século XVI. Portanto, 1500 anos depois de Cristo. E nesse intervalo, que é do ano zero, no marco ali do ano zero, até o ano 1517, quando foi instituída a Reforma Protestante, e esse período que vem depois do nascimento de Jesus Cristo e antecede a Reforma Protestante, você tem uma lacuna de 1517 anos. Essas pessoas, Jesus já tinha vindo, certo? Então a promessa já tinha cumprido. Essas pessoas estavam frequentando o quê? Igreja Católica, que é do século IV. Então vejam, raciocina comigo aqui. Aqueles que acreditaram na promessa antes de Jesus nascer foram salvos. Ok? Beleza? Perfeito? Concorda? Segundo eles. Tá. Mas Jesus nasceu. O que aconteceu então com as pessoas que estavam agora do ano 0 ao ano 300 e alguma coisa, quando foi instituído a Igreja Católica? Essas pessoas ainda continuaram acreditando na promessa, mas Jesus já veio, a promessa já foi cumprida. Entende a incoerência? Tá, instituição da Igreja Católica. Agora você precisa estar na Igreja Católica, ligado na Igreja Católica, para estar ligado no céu. E você é ligado através dos dogmas da Igreja Católica para estar ligado no céu. Beleza, ok. Então, essas pessoas, do ano 0 ao ano 300 e alguma coisa, viraram pó. Né? Ou elas foram para o paraíso, não foram porque não tinha Igreja Católica. Então elas foram para o inferno. Porque Jesus já tinha vindo, elas não estavam ligadas à igreja de Jesus Cristo católica para estar ligado no paraíso. Então foram para o inferno sem nenhum critério de justiça? Isso eles não te contam, tá? Tudo bem, mas continuamos o raciocínio, então. Aí vem a Reforma Protestante e diz que tudo que a Igreja Católica fez estava errado. E para você ir para o paraíso, para o céu, você precisa estar numa igreja protestante. E aí a Igreja Protestante é do século XVI. Então o que aconteceu com essas pessoas? Jesus já nasceu, a promessa já foi, já cumpriu. Você tinha agora que acreditar em Jesus, ok? Certo? Perfeito? Tá. Mas as pessoas do ano 0 ao ano 300 precisavam estar ligados em uma igreja para poder ir para o paraíso. Não existia igreja católica. Ok? Essas pessoas, então, foram para o inferno. Indiscriminadamente. Injustamente foram para o inferno, teoricamente. Tá. Agora vem a Reforma Protestante e diz que tudo que a Igreja Católica fez estava errado. Que não, que para ir para o paraíso, para o céu, você precisa estar ligado numa igreja protestante. E o que aconteceu com as pessoas que estavam ligadas à Igreja Católica do ano 300 e alguma coisa, do século IV até o século XVI, estavam na Igreja Católica, né? Muitas na Igreja Católica, acreditando que ligavam eles ao paraíso. Veio a Reforma Protestante e diz que não, que você precisa estar ligado na Igreja Protestante para estar ligado no paraíso.
E aí, o que aconteceu então com as pessoas do ano 0 ao ano 517? Para onde foram essas pessoas? Teoricamente, as do ano 300 e alguma coisa ao ano 517 tinham que ir para o paraíso porque estavam ligadas à Igreja Católica. Mas a protestante diz que não. Então para onde foram? Para o inferno, segundo eles. Entende a incoerência dessa lógica dogmática, dessa lógica escravagista do ponto de vista espiritual, dominatório, de poder religioso em cima das pessoas? Você não precisa de igreja para ser uma pessoa de bem. Você não precisa de igreja para ser um cidadão que cumpre as leis. Você não precisa de igreja para acreditar numa divindade. Não. De novo, eu vou dizer para vocês com todas as letras. O que é uma igreja, então? Desses modos que a gente tem aí. Grupo social. Você não quer frequentar determinados grupos sociais porque as regras daqueles grupos sociais não enquadram nos seus princípios de vida? Perfeito. Então eu quero frequentar um grupo social religioso porque enquadra melhor nos meus princípios de pessoa existenciais. Ótimo, também, sem problema. Mas dogmatizar a sua ida ao paraíso a estar ligado em uma dessas religiões, dessas igrejas, aí é o cúmulo do absurdo. E isso eles não te contam. Por que eles não te contam? Porque eles te querem aprisionado no grupo social. É simples. É só falar, gente, aqui é um grupo social. Para frequentar, você precisa pagar, tá? E pagar por quê? Porque o pastor precisa falar para você as palavras de Deus. Aí tem uma outra incoerência que eu também já falei no canal aqui, né? Mas se Deus pode falar com o pastor, por que ele não fala com você? Por que ele precisa falar primeiro pro pastor para depois falar para você? Não tem lógica, sabe? É coisa realmente dogmatizada, com um objetivo único de te manter aprisionado a princípios religiosos dogmatizados, estereotipados. Por que estereotipados? Porque se você não frequenta o grupo deles, você vai pro inferno. Né? Isto vale para todas as seitas religiosas. Todas. Nenhuma tem coerência quando se fala de eternidade, de céu, inferno, Deus, diabo. Não, nenhuma tem coerência. Por fim, quero que fique claro, não existe uma regra de te absorve do inferno e te eleva ao paraíso e nem te condena ao inferno por não estar ligado aos grupos religiosos. Isso é conversa fiada para te enganar e para te manter sobre o monopólio religioso desses grupos que se auto-intitulam donos da fé e da verdade.